STJ nega habeas corpus de Beto Richa contra a mudança de lotação de juízes em Curitiba. Ao negar o pedido, a vice-presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que a concessão de habeas corpus é cabível sempre que alguém sofre violência ou coação da liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. TRF1 condena homem por contrabandear combustível da Venezuela para o Brasil. O acusado importava gasolina clandestinamente da cidade de Santa Helena, na Venezuela, para o município de Pacaraima, em Roraima. Justiça ajuda a diminuir a violência em uma das áreas com os piores índices do Distrito Federal. E o ponto de partida foi esta escola do ensino fundamental. E conheça o passo a passo para tirar o visto de turista. Vim aqui no CASE para tirar as digitais e em seguida fui até o consulado. Foi bem tranquilo. Olá, boa noite. A vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, no exercício da presidência, negou o pedido de habeas corpus do ex-governador do Paraná, Beto Richa, contra a mudança de lotação em juízes de Curitiba. Em razão da decisão, o habeas corpus não terá o mérito analisado no tribunal. Beto Richa pretendia que o STJ anulasse a portaria da presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, que designou juízes substitutos para atuação nas subseções da comarca de Curitiba. E até lá, mantivesse suspensa a ação penal que tramita contra ele na Justiça Paranaense. O ex-governador é acusado de corrupção passiva e fraude à licitação, supostamente praticados no período em que ele foi chefe do Executivo entre 2011 e 2018. De acordo com a defesa de Richa, o processo já vinha sendo presidido por um juiz substituto. Após a edição da portaria, teria havido nova mudança na condução da ação penal. Para a defesa, o procedimento de alteração da lotação dos juízes substitutos violou o princípio constitucional do juiz natural. Ao negar o pedido, a vice-presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que a concessão de habeas corpus é cabível sempre que alguém sofre violência ou coação da liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. E nesse pedido feito pela defesa, não foi apontado qualquer ato concreto que possa causar, direta ou indiretamente, risco ou restrição à liberdade de locomoção do paciente, o que inviabiliza a concessão da ordem. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, condenou um homem por contrabandear combustível da Venezuela para o Brasil. O acusado importava gasolina clandestinamente da cidade de Santa Helena, na Venezuela, para o município de Pacaraima, em Roraima. Ao ser abordado por agentes em posto da Polícia Rodoviária Federal, levando cerca de 100 litros de combustível em um veículo que teve o tanque adulterado para esse transporte, confessou que teria comprado a gasolina na Venezuela por R$ 2,50 o litro e que venderia no Brasil a R$ 3,00. Após ser condenado pela primeira vara da seção judiciária de Roraima, o réu tentou reformar a sentença, alegando ser de baixa renda e estar desempregado desde 2015. Disse que não tinha muitas opções e que precisava sustentar uma filha de 7 anos. Pediu ainda a exclusão de sua condição de culpado pelo fato de não haver reprovação social no delito de contrabando de gasolina. O caso foi analisado pela 4ª turma do TRF1. O relator, desembargador federal Cândido Ribeiro, destacou que o crime ficou devidamente comprovado pelo laudo pericial. O magistrado ressaltou que a alegação de dificuldades financeiras não justifica o delito, pois é circunstância comum na vida da maioria das pessoas. A pena aplicada de 2 anos de prisão foi substituída por 2 restritivas de direito. Um servidor público do Distrito Federal conseguiu na Justiça reduzir em 20% a carga horária de trabalho para cuidar do filho com deficiência. Apesar do requerimento ter sido negado na esfera administrativa, a magistrada que analisou o caso concluiu que estavam presentes todos os requisitos legais necessários à concessão do benefício. O pedido foi atendido sem a necessidade de compensação e sem qualquer redução salarial. Ainda cabe recurso.
O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de uma empresa de telecomunicações que pretendia que fosse declarada abusiva greve de empregados realizada em 2016. Os empregados justificaram a paralisação em razão do descumprimento de cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho de 2016 e 2017, mesmo após o ajuizamento de ação de cumprimento com decisão desfavorável à empresa. No julgamento do dissídio, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, entendeu que a greve instaurada contra a redução ou a exclusão de direitos conquistados pela categoria não é ilegal. Em defesa, a empresa sustentou haver evidências nos autos de que a assembleia de deflagração da greve sequer chegou a ocorrer, o que reforçava o caráter abusivo. Ressaltou que foi juntado documento em que cerca de 130 empregados declaram que houve apenas uma reunião no pátio da empregadora. Disse ainda que nesse dia correu uma lista de presença posteriormente utilizada pelo sindicato como ata de assembleia, sem o conhecimento dos empregados. No julgamento, na sessão de dissídios coletivos, o ministro Maurício Godinho Delgado ressaltou que a Constituição da República reconhece a greve como um direito fundamental de caráter coletivo e que, embora se submeta às condições estabelecidas na lei, não se pode interpretar a própria lei com rigor exagerado, compreendendo um preceito legal de forma isolada, sem integrá-lo ao sistema jurídico. A greve motivada pelo descumprimento patronal de obrigações contratuais e legais, norma coletiva, por exemplo, permite a mitigação da necessidade de cumprimento de todas as formalidades legais para a sua deflagração. No entendimento do ministro, havendo elementos nos autos que permitam a convicção de que a greve foi aprovada por parcela importante dos empregados envolvidos, pode ser atenuada a ausência de prova escrita da deliberação em assembleia. Embora a ata não registre o número de presentes e o respectivo quórum de deliberação, o seu conteúdo mostra claramente que houve discussão sobre a greve, bem como sobre a sua motivação. Por maioria, vencidos os ministros Ives Gandra e Dora Maria da Costa, foi afastada a abusividade de greve declarada por ausência de lista de presença. Mês de julho é mês de férias, por isso cresce a procura por viagens internacionais. Você sabe o que deve fazer para tirar o visto? Quem acabou de fazer os trâmites para obter o visto americano garante que o passo a passo é fácil. Tudo pelo site, cheguei aqui atendido muito rápido e tá tudo normal. Tirei o passaporte na Polícia Federal, né? Em seguida agendei, né? Visto na embaixada. Vim aqui no CASE para tirar as digitais e em seguida fui até o consulado. Foi bem tranquilo. Todo país tem direito de estabelecer regras para aceitar ou não migrantes, seja para turismo ou para passar uma temporada para estudos ou trabalho. Então, para fazer o controle dessa circulação de estrangeiros, alguns países exigem o visto. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, os destinos mais procurados por brasileiros são Estados Unidos, Japão, China, Índia, África, França, México e Austrália. O visto é emitido pelo país que o viajante pretende visitar e as exigências variam de acordo com a duração e o objetivo da viagem. Mas, no geral, para a autorização de turista, o primeiro passo com o passaporte em mãos é preencher os formulários em sites do Sistema de Controle e Emissão de Documentos de Viagem, ligados ao país que se pretende visitar. A segunda etapa é efetuar o pagamento da taxa consular, que hoje está no valor de $160, transferir em reais está sendo a R$624 hoje por solicitante, tá ok? Feito o pagamento da taxa, o terceiro passo é efetuar o agendamento, que será o primeiro para o CASE, onde as pessoas fazem a biometria e a foto, e o segundo atendimento para o consulado americano para estar fazendo a entrevista. E vale lembrar que mesmo realizando todo o procedimento, não é garantia de conseguir o visto. Muitas pessoas buscam, nesses países desenvolvidos, oportunidades de emprego, oportunidades de mudança de vida, e muitas delas por interesse pessoal ou econômico. E aí os países começam a ter esse controle porque a procura são sempre pelos países mais ricos. E a seguir, saiba a diferença entre nacionalidade e cidadania. A cidadania pressupõe uma nacionalidade. Então, o correto não é falar fulano tem dupla cidadania. O correto é falar fulano tem dupla nacionalidade.
27 de julho é o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho no Brasil. A cada 49 segundos acontece um acidente desse tipo. 90% deles poderiam ser evitados, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. Na Bahia, o setor da construção conseguiu reduzir as estatísticas. 49 segundos. É neste intervalo de tempo que um trabalhador se acidenta no Brasil, segundo o Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho. De 2012 para cá, já são mais de 4.800.000 registros. Nós somos quase campeões em acidente de trabalho, que é uma estatística triste. 4º lugar no mundo em acidente de trabalho. De acordo com o observatório, 668 mortes por acidentes de trabalho foram registradas na Bahia de 2012 até março de 2019. No Brasil, foram 17.381 óbitos no mesmo período. Em Salvador, casos recentes estão sendo investigados pelo MPT. No final do mês de junho, 2 trabalhadores morreram. Um engenheiro que fazia a manutenção da rede elétrica na pista do aeroporto e um técnico que consertava um elevador em um edifício residencial. De acordo com estudos, 90% dos acidentes de trabalho poderiam ser evitados por práticas preventivas. Para as famílias que perdem seus entes queridos, existem direitos garantidos na legislação. Tem todos os direitos que iriam ser necessários para a própria sobrevivência do próprio empregado. Todos os direitos dele, inclusive também, se a empresa não pagar, tem direito às indenizações morais, danos morais e danos materiais. As empresas são obrigadas, de acordo com a nossa convenção, a arcar com todas as despesas que vai desde da condução do trabalhador no setor do acidente até o hospital, com medicamentos e tudo, e caso ele vá a óbito, aí tem também a questão do funeral e 2 salários, né, que chega ao limite de 2,5 salários. O setor da construção pesada hoje, com mais de 11.000 trabalhadores no estado, tem reduzido as estatísticas de acidentes. Foram 42 registros em 2018, contra 169 em 2011. Um ponto muito importante é a capacitação dos trabalhadores. Nós temos 36 normas regulamentadoras editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E essas normas, elas detalhadamente sinalizam quais são as condutas que devem ser seguidas para que se evitem também acidentes de trabalho e se proteja a vida do trabalhador. Muitas vezes os termos nacionalidade e cidadania são utilizados como sinônimos, porém existem diferenças. Você sabe dizer quais são? Entenda na reportagem. Marcela se envolveu cedo com questões de cidadania. A minha mãe foi para os Estados Unidos quando eu ainda era muito criança e eu tentei por diversas vezes o visto americano. Foram 7 pedidos negados. Então, depois que ela casou-se nos Estados Unidos, eu cheguei à conclusão que a única forma de eu conseguir vê-la seria através dela fazer uma aplicação para que eu tivesse a possibilidade de ir por meio de um green card ou de uma cidadania americana. Ao obter o green card, Marcela passou a ter alguns direitos e também deveres, como os americanos. Hoje, enquanto uma cidadã americana em vias de processo, né, eu tenho o direito de trabalhar legalmente como qualquer cidadão americano. Eu tenho os benefícios de um desconto nas universidades americanas, porque os cidadãos americanos têm um valor menor, ele é pago um valor menor quando ingressam em faculdades. Eu tenho o benefício que ninguém tira, né, que é a cultura da gente, é o aprendizado cultural. Marcela exerce direitos de cidadã, mas não tem a nacionalidade americana. Esta professora explica a diferença entre cidadania e nacionalidade. A cidadania é exercício de direitos e deveres. A cidadania pressupõe uma nacionalidade. Então, o correto não é falar fulano tem dupla cidadania. O correto é falar fulano tem dupla nacionalidade. A nacionalidade tem 2 categorias. A primária, que é estabelecida pelo Estado na hora do nascimento, e a secundária, que se adquire por vontade própria. Esta pode ser solicitada por estrangeiros e pelos apátridas, aqueles que não têm pátria alguma. Mara está há 20 anos na Europa. Escolheu se naturalizar italiana. Como eu tinha contrato de trabalho, eu poderia decidir de fazer por tempo de residência de trabalho ou por matrimônio. Eu decidi fazer por matrimônio, que era mais rápido. Levou 1 ano, não tive problema nenhum. Levei os documentos necessários, não teve burocracia, foi muito rápido.
E decidi fazer por quê? Me facilitava. Eu posso ir para os Estados Unidos, eu posso viajar pelos países da Europa, só usando a identidade, eu tenho direito a cursos que a prefeitura oferece, tenho direitos a tudo aquelas coisas que os italianos têm direito. Os pedidos feitos por estrangeiros ao redor do mundo têm sido cada vez mais constantes, principalmente por refugiados. Segundo dados divulgados pelo Eurostat, o Escritório de Estatística da União Europeia, no ano de 2016, aproximadamente 995 mil pessoas adquiriram nacionalidade de algum país do velho continente. Somando todos os pedidos realizados em todos os países da Europa, os brasileiros ficaram em 10º lugar no ranking de requerimentos. Os campeões de naturalização foram Marrocos, Albânia e a Índia. O Brasil se assemelha a outros países, pois também acolhe pessoas. Como os países, cada um legisla para si no que diz respeito à nacionalidade, cada país vai estabelecer regras para que uma pessoa seja considerada brasileiro, para que a Itália vai estabelecer regras para que uma pessoa tenha nacionalidade italiana, o Chile, os Estados Unidos da América, cada país legisla para si. Então, inevitavelmente, nós teremos sim pessoas com dupla nacionalidade, ou até mais, com a polipátria, pessoas com mais de 2 nacionalidades. O sentimento de pertencer a uma pátria é algo único e que Marcela coloca em primeiro lugar. É uma cidadania? Mas é a segunda escolha. A minha primeira escolha é brasileira, eu nasci aqui, amo meu país, amo minha pátria e não trocaria esse país por lugar nenhum, pelo menos por enquanto. E a seguir, no Jornal da Justiça, veja os resultados da Justiça Restaurativa. A escola é uma expressão dessa comunidade. Em 2 anos de trabalho, o Pombal viu cair os índices de criminalidade. Em janeiro de 2017, houve 7 homicídios. No ano seguinte, nenhum. A Justiça do Distrito Federal tem investido na justiça restaurativa. A técnica é utilizada para solucionar conflitos, prioriza a criatividade e a sensibilidade a partir da escuta do agressor e vítima. A iniciativa vem dando tão certo que reduziu o número de crimes em um bairro violento de Planaltina, cidade a 38 quilômetros do centro de Brasília. Planaltina, uma das cidades mais violentas do Distrito Federal. Há 2 anos, a Justiça Criminal estranhou a quantidade de processos de gangues que praticavam homicídios e tráfico de drogas. Dos 5 processos na cidade, um deles era deste bairro aqui, o Pombal, com alto índice de criminalidade. Teria que ser feito um ataque direto nas pessoas que movimentavam o tráfico e que eram responsáveis também por homicídios, ou mandantes ou autoria. A partir daí, qualquer outra atividade poderia ser mais facilitada naquele bairro. Aí entrou em ação a chamada Justiça Restaurativa, uma técnica de solução de conflito e violência que busca o entendimento entre as partes e evita que o processo fique anos tramitando nos tribunais. Para combater a violência no Pombal, a Justiça Restaurativa mobilizou vários setores. Pela primeira vez se trabalhou em conjunto, todos esses órgãos e instituições trabalhando em conjunto. Poder Judiciário, a Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública. Aí, no primeiro momento, a Polícia Civil prendeu esses 37 membros dessas gangues e desarticulou a gangue. Depois, a Polícia Militar atuou com 8 operações de policiamento ostensivo, mostrando que o Estado agora estava presente naquela comunidade altamente violenta. No terceiro momento, a Secretaria de Segurança Pública atuou no sentido de mapear as desordens, e depois de erradicar também essas desordens. As autoridades perceberam que não bastava fazer justiça e adotar medidas de segurança. Era preciso também cuidar da conscientização da comunidade. E o motor de arranque para esta mudança estava nesta escola, o Centro de Ensino Fundamental 03, que fica no coração do bairro do Pombal. A escola tem 800 alunos de 11 a 17 anos. Amam a escola, os alunos amam a escola. Aqui eles não são só professores, mas também eles chegam a falar com você e ter uma amizade diferenciada. Os professores não são como apenas professores, são mais como amigos. Eles não ensinam a sua matéria, e sim eles ensinam algumas lições de vida. É um lugar alegre, bonito, organizado. Agora preste atenção nesta aula. Quem fala não é um professor, mas um policial militar.
em que a gente tem um histórico muito grande aí, né, de violência ao longo dos anos e que a gente aos poucos está conseguindo mudar essa realidade. A gente percebeu ao longo das investigações que é importante atuar nessa faixa dos 10, 11, 12 anos aqui nessa escola, porque muitos dos integrantes das gangues que a gente acaba fazendo as operações policiais e realizando as prisões, eles estudaram aqui nessa escola em algum momento. Não basta atuar só quando eles já estão no crime, né? A escola é um ambiente importante para a gente evitar esse crescimento do número de integrantes nessas gangues. A escola desenvolve uma série de outras ações para falar dos problemas da comunidade, de valores e relacionamento. Nós trabalhamos com temáticas que são bastante latentes entre os alunos, como a questão do bullying, convivência, ética, respeito, cidadania. E isso reflete na sala de aula. A estudante Ramime Pessoa ganhou um concurso com esta frase: um verdadeiro vencedor não usa drogas, um verdadeiro vencedor valoriza a sua vida e cuida do próximo. E o que se viu foi uma grande mudança de comportamento. Os alunos são muito mais tranquilos, então assim, raramente tem uma briga. Tudo que você pede para participar, eles estão juntos, participando. A escola foi a mola mestre para modificar o bairro inteiro. A escola é bem cuidada, a escola é zelada, a escola é protegida pela comunidade porque é parte dela. A escola é uma expressão dessa comunidade. Em 2 anos de trabalho, o Pombal viu cair os índices de criminalidade. Em janeiro de 2017, houve 7 homicídios. No ano seguinte, nenhum. Este ano, até agora, a polícia registrou apenas 1 assassinato. Quando você tem a comunidade empoderada, você tem o poder público respaldado nas suas ações e nas suas intervenções naquela comunidade. Uma das mães, enfim, envolvidas nesses ciclos de violência lá de Planaltina, ela virou para mim e ela falou bem assim: eu pensei que a justiça só podia ser dura, mas eu vejo que a justiça pode ser outra coisa. Agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça, falar com a repórter Carla Lucena, que tem as novidades para a gente. Oi, Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. Vamos então ao giro de hoje. Olha só, o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, concedeu hoje, no fim da tarde, uma liminar que garante o acesso de representantes dos Conselhos Nacional, dos servidores do Ministério Público da União e do Ministério Público para acompanhar as votações da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. O ministro Toffoli disse que o acesso deve respeitar as normas de entrada no Congresso, como, por exemplo, a identificação pessoal. Neste momento, os deputados estão votando o texto base da reforma. Vamos a outra notícia. O Ministério Público Federal pediu a suspensão de diversos dispositivos dos 3 novos decretos de armas assinados no dia 25 de junho. Para o MPF, os dispositivos são ilegais porque afrontam o Estatuto do Desarmamento e apresentam perigo à segurança pública do país. A ação vai ser analisada na 21ª Vara Federal. E a última notícia do giro: a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Ipaspistas, que investiga uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios de todo o país na prática de vários crimes, como tráfico de drogas. Mais de 150 policiais federais cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nos estados de Roraima, São Paulo e Paraná. Segundo a PF, as ações desta quarta têm como objetivo impedir que a facção volte a se estruturar em Roraima. No ano passado, o grupo promoveu ataques no estado. E você aí de casa, quer rever alguma reportagem? Acesse então o nosso canal no YouTube, é TV Justiça Oficial. Eu fico por aqui e agora segue com você, William. Obrigado, Carla. O Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.